Alô? Oba! E aí, pessoal? Oba, oba. Tá ouvindo certinho? Certinho. Ótimo, ótimo. Então tá bom. Deixa eu só voltar aqui pro meu projetor aqui. Ok, então vamos já começar aqui. Deixa eu só reorganizar minhas janelas aqui no computador. Bom. Então, pessoal, boa noite aí. Vamos dar prosseguimento. Deixa eu aparecer aqui. O computador fica embaixo e a tela fica em cima, né? Então, vamos lá. Vamos continuar, né? Vamos só dar uma recapitulada na aula passada. Não sei se o pessoal pegou o vídeo. Foi quando a gente falou do magnetismo, né? Então, a gente tinha falado dos conceitos da matéria, que tem eletricidade, né? A eletricidade é devido aos elétrons, as cargas positivas e negativas, né? E depois a gente falou que a carga elétrica, os elétrons, além de promover a eletricidade, a carga elétrica, né? Os portadores de carga num sólido, né? Poderiam ser também os átomos com carga, com poucos elétrons, ficaria mais positivo, né? Então seriam uma solução, como é que é, uma solução iônica. Uma solução iônica também poderia ter portadores de carga positivos e negativos, né? Então, mas a princípio o elétron que é o mágico, o ser mágico que faz isso acontecer. E aí nós falamos que o magnetismo também é o elétron devido a uma propriedade intrínseca que a gente chama de spin, né? Que é o giro do elétron, mas é um giro só na concepção, né? Fazer epistemológica, né? Só uma concepção epistemológica, porque vocês não podem imaginar um ponto, uma coisa que não tem volume, né? Girando. Então é só um conceito que consegue, né, com essa abstração, resolver muitas ideias. Então, aí a gente falou do magnetismo, falou que quando um elétron passa por um condutor, ele gera um campo magnético, né, ao redor desse condutor, né, concêntrico, né, são linhas concêntricas. Aí mostramos um indutor, que é o indutor, uma bobina, que ela funciona como se fosse um ímã, né, só que produzido devido à corrente elétrica passando por aquelas espiras, tá? E aí mostramos também que a variação do fluxo magnético é responsável pela produção da força eletromotriz, né? Ou seja, eu posso ter uma fonte uma fonte de energia gerada devido a um efeito da variação do campo magnético, né? Aí mostramos lá a lei de Lenz, tá certo? Mostramos a lei de Lenz. O que mais, né? Mostramos alguma relação lá quando muda o fluxo e tal, e aí disso a gente consegue criar geradores de energia, né? Utilizando o movimento mecânico, né? Você transformar o movimento mecânico em eletricidade, né? Se você tem um motor, um rotor, né? Um eixo, ele gira e tem uma espira que movimenta e altera o quanto de linhas de campo passam na área dessa espira, isso dá uma variação do fluxo magnético e isso vai produzir uma corrente elétrica nessa bobina. Essa corrente elétrica, né, dependendo das condições construtivas, né, desse gerador, pode, né, transformar toda aquele potencial gravitacional lá da queda d'água que gira a turbina em eletricidade, tá? Dependendo das condições do sistema, da instalação do sistema,
dos aspectos construtivos do motor e tudo mais, e isso vai poder transformar toda essa energia potencial gravitacional em energia elétrica, né? E é daí que vem a nossa fonte primária de energia elétrica aqui no país, que é a energia né, por potencial hídrico, né, por potencial da queda d'água. Tá, eu falei isso na frente, agora eu vou voltar um pouquinho, que a gente tem que falar da potência elétrica, né? Esquecemos de falar da potência elétrica. Então, o que é a potência elétrica? Né? A potência elétrica é o quanto de energia eu posso utilizar num espaço de tempo. Eu falei rapidamente, na verdade, né? Mas eu não construí algumas coisas que eu queria construir, tá? Então, uma coisa que é interessante é que como eu faço o cálculo dessa energia que é gasta, tá? Como é que eu faço o cálculo dessa energia que é gasta? Eu preciso saber o quanto de equipamento, né, necessita transformar esse potencial elétrico em energia utilizável, tá? Por isso que todo equipamento que você instala numa residência, numa indústria, num comércio, ele é definido pela sua potência, né? E a unidade de potência usual é o watt, né? Ou watt, né? O watt no latinizado a gente fala watt, né? Mas é o watt, que é em inglês, tá certo? Então, o watt ou watt, você te dá o quanto que um equipamento tem a capacidade de transformar a energia elétrica numa energia útil, luminosa, sonora, mecânica, né? Então, essa é o potencial de você transformar a energia. Então, o potencial é o quanto dessa energia que eu vou gastar, que eu vou consumir, que eu vou transformar por um espaço de tempo definido, tá certo? Um espaço de tempo definido. Então, é assim que a gente... Oi, alô? Oi? Alguém abriu o microfone? É para falar ou foi falha? Tá bom, então continuando, tá? Qualquer hora vocês podem parar e perguntar, pessoal. Estou falando aqui para uma sala vazia, eu só estou me vendo aqui, não estou vendo mais ninguém se manifestando, tá bom? Eu não sei, por exemplo, quem assistiu aquele vídeo. Inclusive, eu vou começar a fazer alguns vídeos em que eu vou colocar ele como se fosse ao vivo no YouTube. E quando ele for ao vivo no YouTube, o que vai acontecer? Eu vou pedir que durante a exibição daquele vídeo ao vivo no YouTube, lá no chat vocês coloquem OK, para eu saber que vocês estão assistindo. Ou, né, depende da consciência de cada um. Você pode dar OK e ir embora e não assistir, só dar OK para falar que deu OK. Eu prefiro que não dê OK, porque aí, né, ninguém aí vai enganar ninguém, né? A gente não vai querer fazer, né, uma hipocrisia de achar que está estudando e não está estudando, tá? Então, quem assistiu, vai lá e vai colocar OK lá no chat ao vivo do vídeo. Então, eu vou começar a fazer isso a partir das aulas complementares, tá? Então, eu já coloquei a aula complementar foi na terça, infelizmente eu falei que ia ser amanhã, ia ser quinta da semana passada, e foi na terça, ontem, 10 horas da noite, né? Eu acho que talvez pouca gente assistiu, não deu tempo, tá certo? Vou tentar postar esse aqui também para amanhã, né, o complemento, e se não der também, vai ficar nesse mesmo sistema. Mas eu vou avisar vocês quando eu colocar no YouTube, no ao vivo, para não atrapalhar o horário de vocês, que já está com outras disciplinas, tá bom? Então a gente está falando da potência. Então, a potência, né, eu acho que nós falamos na aula passada, deixa eu pegar uma caneta melhor aqui. Então, a potência elétrica, aqui, a potência elétrica, né? Potência elétrica. Tá? Potência elétrica é diferente um pouco de potencial, tá? Potência elétrica, as unidades, as coisas mexem diferente ali, né? O potencial é energia devido ao movimento dos corpos, né? Tem outras entidades ali que produzem energia também. É meio ambíguo essa questão.
Tanto é que a diferença de potencial elétrico para energia potencial é só dividir pelo valor da carga, né? Então, tem uma unidade de Coulomb aí no meio, tá certo? Então, por isso que é meio ambíguo. Mas a potência elétrica, se você pegar, né, um circuito, saber a tensão que está nesse circuito, né, no circuito, e multiplicar pela corrente desse que sai lá da fonte, tá? Você pegar aqui um circuito elétrico aqui, ó, tá? E você pegar a tensão que tem aqui e a corrente que sai dessa fonte aqui, multiplicar, você tem, né, a potência elétrica desse sistema, que o gerador, a fonte, fornece para o sistema, tá? Aí, claro, né, isso aqui é a potência que está sendo alimentada. A potência em cima do equipamento, vamos dizer que a potência em cima do equipamento, né? A potência em cima do equipamento, tá? A potência em cima do equipamento, um equipamento qualquer aqui, vai ser também a corrente que entra nele, vezes a tensão que está sobre ele, tá? Então, no caso de uma lâmpada, por exemplo, uma lâmpada, você compra uma lâmpada, deixa eu me atualizar aqui, porque não tem mais lâmpada de 120 watts, né? Ninguém mais compra lâmpada de bulbo. Então, nós compramos lâmpadas LED. Eu sugiro não comprar a lâmpada LED, tá? Se preferir, compre a lâmpada a lâmpada fluorescente, né? Aquela antiga, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Espera um pouquinho aí. Deixa eu pegar aqui uma aqui, só para mostrar. Somente isso. Vocês estão me ouvindo aí, né? Que eu estou com Bluetooth, eu posso sair da frente de vocês aqui. Então, olha só. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma lâmpada. Estou fazendo propaganda da Fiat Lux, não, tá, pessoal? Isso aqui é uma lâmpada LED. Ou LED não, é fluorescente, tá? E por que eu estou falando isso? O pessoal pega a lâmpada LED, em vez de fazer uma lâmpada LED cuja as pontas, né, dos LEDs estejam em paralelo um com o outro, eu já acho que eu falei isso, já reclamei, né? Então, elas, em vez de estar em paralelo, estão em série. Por isso, quando queima uma, queima todas, tá? Então, essa lâmpada aqui, pegar um exemplo, ó, essa lâmpada aqui, ela tem, vamos lá, tem 15 watts. Aqui, ó. Tá? Onde está? Vou pegar melhor aqui, ó. 15 watts. Opa. Tá? Aqui, ó. Então, tem 15 watts. Então, o que acontece? Ela tem 15 watts e aqui também está dizendo que ela é alimentada... Aqui está dizendo que ela é alimentada... Essa aqui está 220 volts. Agora que eu estou vendo aqui, eu comprei uma lâmpada 220 volts, nem vi. Tá? O que vai acontecer, né? Vou colocar aqui, ó, lâmpada 220 volts. Você sabe que eu não vi que era 220 volts? Comprei uma lâmpada 220 volts. Mas essas lâmpadas são multivoltaica, né? Geralmente são multivoltaicas. Essa aqui não. A de LED é multivoltaica, essa aqui não. Significa que eu comprei uma lâmpada cuja potência vai ser a metade do que ela pode fornecer, porque a tensão é a metade, né? A nossa tensão aqui na rede é 110 volts, né? Então está com 220. Então é 220 volts e 15 watts. 15 watts. Então, eu consigo calcular a corrente que passa por ela. Se ela fosse alimentada em 220 volts, a potência seria 15 watts igual a 220 vezes I. Então, I vai ser igual a 220 dividido por 15. Né? E aí, no Mobral ali, a gente faz a conta. Tá? Faz essa contrário, conta. Né, professor? Oi? Contrário aí. Contrário, tá certo. Aí tá atento, hein? Olha que alegria, olha, tá atento, rapaz. Tem gente assistindo, que bom. Fiquei feliz. Eu antigamente tinha costume de errar por querer, sabe? Mas hoje eu erro sem querer mesmo. Tá? Antigamente eu errava por querer para pôr os alunos atentos, né? Hoje não, hoje eu erro, quando eu erro, eu falo, não, eu errei porque eu errei mesmo. Tá? Mas bom que tá atento aí. Quem é que falou? Opa, Quem fui falou? eu. Dá para ver o nome? Não tô vendo porque eu tô na Leonardo. outra tela. Leonardo, beleza, Leonardo. hein? Muito bem, parabéns, Leonardo. Então, 15 dividido por 220, eu vou ter que pegar minha calculadora aqui. Espera um pouquinho. Né? Então,
Antigamente eu tinha prepotência e falar, não, eu erro por querer mesmo. Agora não. Agora eu sou humilde e falo, não, eu errei mesmo. Mas é bom que vocês estão atentos. Então, aqui, ó, 15 dividido por 220 dá 0,068. 0,068. 0,068. E aí vocês com suas HPs aí muito potente, né? Ampere. Então, isso aqui a gente fala que dá 6, aqui dá 1, 2, então dá 68 miliamperes, né? 68 miliampere, né? Miliampere. 68 miliampere, a corrente razoável, tá? Uma corrente razoável. 68 miliampere, né? Vamos ver? Aqui é 1, 2, 3. Então dá 68 miliampere, tá certo? 68 miliampere. A outra consome menos ainda. A lâmpada de LED. É mais econômica, tá certo? É mais econômica. Na verdade, essa aqui precisa aumentar a tensão, ela precisa elevar a tensão internamente, tá? Ela dentro dela, entre os polos dela é 220, mas ela vai criar uma sobretensão aqui dentro para poder produzir um disparo eletrônico no interior dela para que esse material floresça, né? Esse disparo eletrônico, na verdade, é você acelerar os elétrons para eles baterem nessa parede branca aqui. Essa parede branca é revestida de fósforo, né? E aí, quando esses elétrons batem no fósforo, ele floresce, tá? Ele floresce, e aí que a gente vê a luz, tá? A luz branca. Então, esse é o processo. Então, essa aqui é de 220. Se fosse 110, né? É que a metade aqui, né? Se fosse 110, isso aqui a corrente iria para, vamos fazer a conta aqui, pegar a conta certinha. 15 dividido por 110 daria 136 miliamperes, tá? Isso é uma coisa importante, ó. Por que é que nós usamos chuveiros em 220 e não em 110? Aqui em Cuiabá é 110. O motivo é o seguinte: se eu usar 110, mesma potência, calor, mesma temperatura que eu quero, né? Os dois vão trabalhar 5.000 watts, todo mundo quer, né, a temperatura ideal ali. Então, essa é a potência que eu vou querer, independente da tensão que tiver ali, né? Então, o que vai acontecer é que para um chuveiro, se eu diminuir aqui a tensão, a corrente tem que aumentar, tá? Para a mesma carga, tá certo? Né? Se esse aqui, para a mesma carga, se esse aqui desce, como está multiplicando, o outro tem que subir. Se esse aqui sobe, o outro tem que descer. Aumentando a corrente, não é que está dizendo aqui que vai aumentar o gasto de energia, não, a energia é a mesma. O problema é que, aumentando a corrente, lembra que eu falei que a resistência elétrica, ela é um parâmetro construtivo, depende da resistividade do material, do comprimento do fio e da seção transversal do fio. Então, se você aumenta a corrente, os elétrons vão ficar mais apertados ali no fio, né? Tem mais fluxo de elétrons. Com isso, os elétrons vão começar a terem mais processos de troca de energia, né? Antigamente falava que era colisão, que eles estão batendo, né? Não, eles estão tendo mais processo de troca de energia, e isso vai produzir um aumento na temperatura, porque isso vai criar uma vibração no material, né? Uma energia vibratória no material. O material, com a vibração, ele dispersa, né? Dispersa energia na forma de calor, né? Aumenta a temperatura, tem um aumento de temperatura, que é um processo extremamente complexo, para dizer que é porque os elétrons estão batendo ali no fio e por isso esquenta, tá? Mas o processo para essa temperatura existir é um processo extremamente complexo. Foi recentemente, né? Só tem menos de um século que a gente entendeu como é que se dá esse processo, tá? E aí esse fio aquece, começa a aquecer. Então, se eu for usar um chuveiro em 110, o fio tem que ser mais grosso, tá? O fio tem que ser mais grosso. Fio mais grosso é mais caro, tá? É mais caro. E se fio mais grosso é mais caro, né? E também corre mais risco de perda por aquecimento,
tá? Perda de energia por aquecimento. Então, eu disse que é mesmo gasto de energia, mas lá na ponta do chuveiro. Se começa a esquentar também o fio, eu estou gastando também mais energia devido a essa instalação elétrica, tá? Devido a essa instalação elétrica. Se eu manter o fio com o mesmo diâmetro, mesma área, seção transversal, de um fio para 220, tá? Se eu manter um fio para 110, usando chuveiro, né, uma potência significativa. Então, por isso que os chuveiros ou os outros equipamentos de maior potência, que exige mais corrente, tá? Exige mais corrente, são instalados aqui em 220, certo? São instalados aqui em 220. Então, nossos fios têm que ser de acordo com a corrente que é solicitada pela carga, tá? Então, essa aqui que é a origem da potência elétrica, tá? Mas aí a gente quer medir a energia elétrica, tá? Agora que a gente quer medir a energia elétrica. Então, vamos lá. Vamos medir a energia elétrica. Então, a energia elétrica, tá? A energia elétrica, qualquer energia, né? É uma só, energia. Mas a gente fala energia elétrica porque está vindo da eletricidade. Então, é energia elétrica, né? É energia gravitacional porque está vindo da força gravitacional, certo? Energia nuclear porque está vindo da fissão ou da fusão dos átomos ali do material. Então, a energia é uma coisa só, é uma coisa difícil de definir, né? Ela é meio que sublime falar energia. Quando minha filha uma vez perguntou, pai, o que é o sujeito, como é que é sujeito abstrato, né? E concreto. Eu falei, concreto é o seguinte, o que não existe, a professora dela falou assim, o que não existe é abstrato e o que existe é concreto, né? Eu falei, não concordo. Por quê? Saci existe? Não existe. Mas você consegue desenhar um saci? Consegue. Né? Sei lá, o monstro do pântano existe? Não se sabe, né? A princípio não existe. Extraterrestre existe? Não existe. Mas você consegue desenhar. Então você consegue imaginar tem uma ideia, uma concepção. Então isso é concreto. Né? E o que é abstrato? Abstrato é aquele que você não consegue desenhar ele, não consegue fazer ele. Por exemplo, amor. Amor é abstrato. Você não consegue desenhar amor. Não é um coração. Coração é um coração. Não é amor. Né? O ódio. Uma pessoa batendo. Não, uma pessoa batendo na outra, uma pessoa batendo na outra. Não é o ódio. Né? E aí, o que é energia? Você consegue desenhar energia? Não consegue. Uma explosão. Não, que não é feito. Não é energia. Então, energia é um conceito abstrato. É abstrato. Você não consegue desenhar, fazer energia. Assim como você não consegue desenhar um elétron. Embora imagina, né? Mas é uma coisa absurda. A gente faz assim, é igual falar que o coraçãozinho é o amor, né? Então, é uma coisa absurda também, tá certo? Mas a gente imagina, né? Não sei nem porque coração é assim. Coração é um pomo, né? É mais parecido com uma manga do que um... Não é verdade? Mais parecido com uma manga do que... Mas em algum momento alguém simbolizou o amor, o coração assim, né? Antigamente você achava que o cérebro era aqui no peito, né? Que toda emoção era aqui, a gente sentia dor, então as emoções, né? Todas as nossas percepções devem vir do peito. Eu achava que era aqui que vinha, né? Pois é. Mas então, você vê como é que as coisas vão mudando. Então, energia é um conceito abstrato, tá? Mas a gente vê os efeitos, certo? A gente vê os efeitos. A energia elétrica, isso aqui é o W, né? Chamado de trabalho. Work, né? O trabalho. O trabalho é você pegar toda essa potência e multiplicar pelo tempo, tá? E essa aqui é uma integral porque esse tempo pode ser variável, tá? Esse tempo pode ser variável. Tem uma hora que tá tendo você está consumindo energia, a hora que você não está consumindo, a hora que você consome. Então tem uma curva de consumo. Então por isso tem essa integral, né? Fica uma coisa assim, ó. Você tem a potência aqui e aqui o tempo, então o que pode estar variando assim, ó, durante um dia, né? Pode estar variando assim, não sei, né? Pode cair assim. Então tem cada
tipo de consumidor tem um tipo de curva de consumo. Por exemplo, quer ver? Vamos ver como é que está a imaginação de vocês. Como é que seria uma curva de carga, né? Como é que seria uma curva de carga da iluminação pública, né? Ela simplesmente teria das 6 da tarde até as 6 da manhã, teria uma curva. Depois ela some. Ela teria que desligar, né? Se tudo estiver funcionando bem, pum, ela desliga. Então a curva dela é constante, né? Um consumidor da iluminação pública, né? Seria constante das 6 da tarde, né? Das 18 até às 6 horas, né? Depois cai. Só vai voltar no outro dia às 18 horas de novo. Tá? Então essa é a curva. Oi? Alguém abriu o microfone de novo. Então, para saber quanto é a energia gasta, basta saber a área abaixo dessa curva aqui, né? Que a gente aprendeu que integral, na verdade, é um modo de você calcular a área sobre a curva da função, né? Porque isso aqui é P em função de T, né? P em função de T, vezes o tempo. Tá? P em função de T. Aí, ó. Tá certo? Então, agora, vamos pegar aí um consumidor industrial. Consumidor industrial. O consumidor industrial, ele começa a trabalhar quente mesmo às 8 da manhã. Né? Embora o consumo dele nunca vai a zero. Mesmo quando o pessoal vai embora. Porque tem máquina que tem que ficar ligada. Refrigerador, né? Ou está mantendo lá refrigerado. Uma caldeira que não pode desligar, ela tem que ficar sempre ligada, porque na manhã seguinte ela não pode restartar, né? Ela tem que continuar funcionando. Então, o consumidor industrial, né? Ele começa, sobe, né? Sobe, tem a hora que a produção tem um pico, né? Um momento de pico ali e tal. Então, aí quando vai chegando lá para 6 da tarde, o povo bate o pão e vai embora. Né? Vai embora. Então, tem uma curva meio, né? Pode. Chega na hora do almoço também desce, depois sobe. Então, tem uma curva mais estranha, mais peculiar, né? É de acordo com o perfil daquele consumidor, né? E se ele é industrial, geralmente o perfil tem uma semelhança, uma certa semelhança, mas cada um é peculiar, cada um tem uma característica, tá? Também vai ser o quê? A energia gasta vai ser a energia consumida, né? Gasta é esquisito, ninguém gasta energia, né? A gente usa energia e transforma energia. Gastar, né? É como se eu jogasse ela fora. De alguma forma eu consumi, mesmo que eu consumi ela mal, né? Consumi mal a energia, mas eu consumi, né? Aí gastar, a gente gasta com outras coisas, né? A gente embora gastar e consumir parece que é sinônimos, mas tem uma coisa meio pejorativa em gastar, né? Gastar tem um conceito meio pejorativo, tá? Muito bem, mas isso é uma coisa também irrelevante nesse momento, tá bom? Agora, nós os consumidores residenciais, fazemos o contrário, nós trabalhamos, né? O que acontece? A mulher vai trabalhar, o marido vai trabalhar, as crianças estão na escola e tal, né? Então, em geral, o consumo não é muito grande no período da manhã. Mesmo que as crianças estudem de manhã e depois vai jogar videogame à tarde, ou estuda à tarde, joga videogame de manhã, mas não é grande, porque não liga a luz, não liga o chuveiro, o povo gosta de tomar banho quando chega do trabalho, né? Começa a tomar banho. O ar-condicionado também, o pessoal começa a tocar muito o ar-condicionado à noite, principalmente em Cuiabá, né? Embora aqui em Cuiabá tinha que ficar ligado 24 horas, aqui em casa é quase que é 24 horas o ar-condicionado, né? Então, o consumo do residencial, ele vai ser o quê? Ele vai ser maior à noite, tá? Vai ser maior à noite. Você vai abrir e fechar a geladeira, ligar o micro-ondas, né, para comer e tal. Então, o consumo é majoritário. Você vai ver novela, embora a televisão não consome muita energia atualmente, né? São muito econômicas. Então, nós, consumidores residenciais, temos uma curva também peculiar, diferente também, né?
E é interessante que, em geral, o pico de consumo vai ser naquele momento em que o pessoal está chegando em casa e começa a ficar escuro, né? Porque aí você tem o da casa, você tem a iluminação pública e as fábricas ainda estão funcionando, tá? E as fábricas ainda estão funcionando, tá certo? Então, o pico vai acontecer mais ou menos entre as 6h30, 7 horas, 8 horas, começa a ter o pico de energia, justamente à noite, né? Porque a gente fica com medo do sistema não aguentar e o pessoal ficar no escuro, tá certo? Mas é justamente aí que vai se dar o pico de consumo de energia, tá certo? Então, para fazer a medição de energia elétrica, eu preciso fazer isso. Agora, eu não dei as unidades, né? Se a potência é dado em watt, ou em watts, né? Em watt ou em watts, a energia é dada em watts-hora. Em watts-hora. Tá? Só que agora eu vou escrever isso na forma correta, né? A gente faz na forma da unidade. Então, isso aqui é em watt, e esse aqui é em watt-hora, tá? Mas essas unidades geralmente são muito grandes, né? Então, a gente usa quilowatt-hora, é um K minúsculo, tá? Ou quilowatt ou megawatt-hora, aí é um M maiúsculo, tá? Megawatt-hora, o H é minúsculo, e a energia é em quilowatt-hora, que é quilowatt, né? Megawatt, e a energia é em quilowatt-hora ou megawatt-hora, tá? Ó, watt-hora, né? Então, watt-hora, quilowatt-hora, tá? Como é que você faz para saber quanto você está gastando de energia elétrica lá no seu medidor, né? O medidor já mede a energia mesmo, né? Mas, para você ter uma ideia, se você souber mais ou menos a demanda dos equipamentos da sua casa, tipo, quanto tempo fica a televisão ligada no mês? Você tem que pegar as horas do mês, tá? Não é os dias do mês, né? Nem as semanas. É as horas, tá? Então, quantas horas tem no mês? Você pega que um dia tem 24 horas, o mês tem 30 dias, você pega e multiplica 24 vezes 30, você tem o número de horas no mês. Aí você vai falar, minha televisão fica tantas horas no mês, o chuveiro tantas horas no mês, tal, e soma isso aí, isso vai dar a demanda que deve ser mais ou menos o seu consumo de energia. Tá? Tem que ser mais ou menos o seu consumo de energia. Você consegue fazer uma média pelo padrão das casas, você sabe mais ou menos uma média, né? Tem um perfil bem definido, né? Casa 3 quartos, 2 banheiros, cozinha, né? Aí vai perguntar se tem outros regalos, tipo, tem piscina ou tem banheira, tem, né? E aí a pessoa vai saber. Não tem apetrecho tipo aquecedor solar ou painel solar para ligar alguma coisa e tal, aí dá para ter esse perfil. Embora o perfil do consumidor brasileiro tá mudando bastante, tá? E também a eficiência dos equipamentos também está mudando essa característica. Por exemplo, os ar-condicionados, né? Os ares condicionados, ou é ar-condicionados? Deixa eu perguntar para o professor de português, o cara não sabe também. Então, esses equipamentos, né, de ar-condicionado, eles estão melhorando muito o rendimento deles, porque agora eles têm um ciclo diferente, né, que tem um melhor rendimento, que é o chamado sistema inverter, né? Então, esse inverter, para quem eu não entendo da parte, eu sou leigo nisso, eu só vi por cima, mas ele muda o ciclo de como fazer esse sistema, a conversão para melhorar, baixar a temperatura e trabalhar melhor do que os sistemas antigos, né? Aí já tem geladeira inverter, então esses equipamentos estão melhorando o rendimento. As televisões antigamente eram de tubo, então o tubo era uma lâmpada incandescente, né? Então esquentava, você conseguia no inverno, né? Quando
fazer aqui, Cuiabá, fazer aquelas invernadas aqui de dar 10 graus, né? 10 graus positivo aqui, você conseguia esquentar a mão em cima da televisão de tubo. Né? E hoje essas televisões praticamente não consomem energia, né? Principalmente essas de OLED, né? Esses emissores orgânicos de luz. Então, é rendimento muito alto. As lâmpadas, né, que eram incandescentes, agora são também de LED. Então, isso aí, estamos melhorando muito a questão do rendimento, do consumo, né, o consumo inteligente de energia, tá certo? Isso é bom para nós, né? Isso é bom porque energia não é uma coisa infinita a princípio, né? A princípio deveria ser infinita, né? Mas não é do jeito que a gente quer, tá certo? Bom, então, essa é a parte que eu queria falar do potencial, né? Aí nós falamos do magnetismo, tá? Né? E vamos agora passar um pouco aqui para frente. Vamos lá. Nós falamos dessa parte aqui. Ah, tá. Agora vamos falar da corrente contínua e a corrente alternada, tá? Alguém está fazendo pergunta? Deixa eu só olhar. Eu não estou conseguindo ver o escrito. Deixa eu ver aqui. Mensagens. Eu estou com a tela muito pequena aqui, pessoal, então eu não estou conseguindo ver. A princípio ninguém está perguntando, então eu vou continuar aqui. Bom, então vamos lá. Então a corrente contínua, a corrente elétrica, eles estão falando a respeito da corrente, né, da corrente elétrica que chega chega aqui no consumidor, né? Chega no consumidor. Então, nosso sistema é de corrente alternada. Mas, no início do século XX, no final do século XIX, quando começou a iluminação pública, né? Na Inglaterra, na Europa, aí ficou famosa a iluminação pública que o Edison fez lá em Nova York, né? Tal, né? Porque já existia a iluminação na Europa, iluminação pública por centelha de como é que chamava aquela centelha? Arco voltaico, tá? Então tinha o sistema de arco voltaico. Então o arco voltaico, né, era um curto-circuito, a pior coisa que podia existir, um curto-circuito. Aí esse curto-circuito entre dois filamentos, né, de resistente a alta temperatura, geralmente tungstênio, né, um material muito resistente a alta temperatura. E aí, nesse curto-circuito, os dois pontos, né, puxavam um pouquinho assim, formavam um arco de corrente, quer dizer, é como se fosse um raio, né, que está mantido ali, os elétrons estão passando naquele raio, não é um condutor, isso é o rompimento da rigidez elétrica do ar, né, que o ar é isolante, mas se tiver um campo elétrico muito forte, ele rompe, né, por isso que existem os raios, os trovões, né, os relâmpagos, ele rompe e fica aquele arco ali mantido. Então, aquilo ali era um curto-circuito que era dado nas lâmpadas, né? E assim fazia a iluminação pública no finalzinho do século XIX, quando eles começaram a trocar os querosenes, as lamparinas, por esses arcos voltaicos. Então, não era lâmpada ainda, tá certo? Embora a lâmpada quase é um arco voltaico, quase é. Só não é porque tem um filamento incandescente ali, né? Mas é tão brutal quanto. Então, eles faziam as correntes, né? As correntes eram fornecidas de forma contínua, né? Você media ela, né? E estava lá 5 volts, né? 5 volts, um positivo e um negativo, tá? Chegava uma linha negativa ali. Geralmente você só mandava um fio, o positivo, e o negativo você usava a própria terra como fio negativo, tá certo? Então só chegava um fio ali, tá? E esse fio tinha uma corrente contínua. A vantagem da corrente contínua é que se você leva um choque de corrente contínua, por exemplo, você pega aqui 50 volts ou 100 volts, né? Antigamente tinha pilhas de 50 volts, né? Hoje não tem mais, não, um pilhão grande assim para usar no sistema de telefonia. Você coloca no braço, esses 100 volts vai contrair seu músculo, e seu músculo vai ficar contraído assim, ó, tá? Você vai sentir uma certa aflição ali, né, no muscular ali, né, uma certa aflição muscular, por causa daquela tensão puxando o seu músculo. Então, a corrente contínua era, vamos dizer assim, mais segura, tá? Era mais segura. Só que
O problema da corrente contínua é que quando você está passando a corrente contínua num fio, esse fio costuma aquecer por efeito de perda de calor, né? Essa perda de calor é justamente aquela potência, né? Eu tenho a potência V vezes I, né? E V é igual a R vezes I, não é? Para um resistor, né? Para uma resistência, a tensão, aquela resistência vai ser, aliás, a tensão vai ser a resistência vezes aquela corrente que está sendo usada, tá? Agora, olha só, se eu passar isso para cá, fica assim, P é igual a R vezes I, né? Então, eu vou ter que a potência é igual a R I quadrado da corrente, certo? Quadrado da corrente. E aqui, essa resistência é a resistência intrínseca do próprio fio, porque o fio, mesmo um bom condutor, tem uma resistência intrínseca. Vocês lembram que resistência é igual a resistividade do material, e os condutores têm resistividade, vezes o comprimento dividido pela seção transversal do fio, a área do fio, né? A área lá da bitola do fio. Tá? Essa arinha ali, quando você corta o fio, né? Então, para circuitos muito longos, aumenta a resistência desse fio. Tem que fazer ele, então, mais grosso. Aumenta o peso do fio. Você tem que pôr um poste ou subterrâneo, aumenta o peso. Tá? Aumenta o custo, que é mais material. Então, isso aqui ó, é a perda que tem no fio. É a perda que tem no fio, em potência, tá? Em watt, vai perder. Agora, tem uma solução. Você pode fazer ela alternada. Tá? Você pode fazer ela alternada. Como faz ela alternada? Né? Vamos fazer ela alternada. Para fazer ela alternada, eu tenho o meu sistema, meu gerador. Ó, eu tenho meu gerador. Tá? Aqui é o eixo, né? Aqui você pode, por exemplo, passar um fluxo de água aqui e rodar esse gerador, tá? Esse gerador, como é um campo girante, tá? Então, esse campo, quando gerar a corrente tem a hora que está no máximo do campo, né, das linhas de campo, e tem a hora que, quando a espira vira, ela está no mínimo, que o campo está passando sem atravessar a área da espira, né? Sem atravessar a área da espira. Imagina que uma chuva aqui é o campo magnético e a espira está aqui embaixo. Quando a espira fica de perfil aqui para a chuva, aqui, ó, praticamente nenhum pingo de chuva passa por entre a espira. Quando ela vira assim, é o máximo. Então, o que acontece num campo girante quando o motor tá girando, né? A parte das bobinas está girando. Acontece que vai ter sempre uma variação de máximo e mínimo dessa corrente. Então, ela fica, né? De um certo modo, dependendo da construção, ela vai ficar, e é preferencial que fique, tá? Ela vai ficar assim, ó, senoidal, ou cossenoidal, como você preferir, né? A gente prefere que ela saia assim do motor. Então, a gente constrói o motor para sair assim. Podia sair de qualquer jeito, podia sair assim, podia sair assim, tá? Mas a gente constrói para sair nessa forma senoidal ou cossenoidal. Por quê? Porque quando há variações abruptas na variação da corrente, os indutores reagem também abruptamente. Lembra da lei de Lenz? A lei de Lenz diz o seguinte: quando eu estou fazendo uma indução, aparece uma corrente. Só que essa corrente também produz uma indução para contrapor a causa que está fazendo ela variar. Se ela está variando para cima, ela tenta contrapor para baixar. E se ela estiver abaixando, ela contrapõe para subir. Então, se você faz a saída dos motores com outra forma que não seja suave, igual a senoidal, que a natureza já diz que é a função mais suave que existe, tá? A natureza disse, a matemática, né, é uma tradução da natureza, né? Então, a matemática diz que essa função é a mais suave que existe. Se você faz funções assim, você sempre vai produzir
reações abruptas nos indutores, devido à lei de Lenz. Tá? Então, por causa disso, você não forma ondas, né, de corrente alternada de outra forma que não seja essa forma senoidal ou cossenoidal, tá? Então, essa que é a explicação por que escolher essa forma. Tá, então esta é a corrente alternada que chega para nós, tá? É a corrente alternada. Então, ela aqui, né? Aqui ela tem simbolizado isso aqui, né? Uma ondinha. Então, por isso que é a corrente alternada. Tem vantagens. Tem vantagens. Por exemplo, agora, a potência que é a perdida, né? A potência perdida, que a potência sempre é constante, né? A potência sempre é constante. Agora, na corrente contínua, eu só perdia por efeito Joule, só por calor, né? Agora, não, eu perco por calor e por reativo na rede, tá? Porque as linhas, além de funcionar como condutor, também vão funcionar como indutores, por causa da variação do campo, que está sempre subindo e descendo, né? A corrente elétrica também vai variar o campo elétrico, da mesma forma, tá? Então, vai estar sempre subindo e descendo. Então, além da perda de energia, por efeito Joule, eu tenho também a perda por efeito reativo. Mas, como eu falei para vocês, a potência entregue é a mesma. Então, antes era assim, ó, eu entregava isso aqui de potência, tá? Agora, eu vou entregar, eu vou só virar aqui, ó, virar aqui, curvar aqui, ó, tá? Eu estou só mudando o ângulo aqui, ó. Deu o ângulo aqui, dp, isso aqui dá potência também. Eu não posso falar que isso aqui é vetor, tá? A gente, na engenharia, a gente chama isso aqui de fasor, diagrama fasorial, que é fase, tá? É pelo ângulo, tá certo? Que é o que eu vou falar, vou complementar que seria na aula das 8 às 10, tá? Que eu vou complementar. Então, agora é assim, ó, eu tenho, essa aqui é a perda, como se fosse só consumo de corrente contínua, e aqui agora eu tenho a perda por corrente alternada, tá? Eu estou ouvindo um eco da minha voz aí. Alguém abriu o microfone, tá? Então, olha só. Agora, a perda por efeito Joule vai ser só essa parte aqui, dessa projeção desse fasor aqui, ó, aqui no cateto adjacente, tá? E essa parte aqui, eu estou ouvindo ainda, hein, pessoal? Essa parte aqui é a parte de reativo, que não é chamado de perda, é o campo magnético que está sendo armazenado nos fios, tá certo? Então, agora eu diminuo as perdas por calor, quando é corrente alternada. Tá? Justamente porque parte da energia vai ser armazenada no campo magnético. Tá? Isso é assombroso, né? Isso é assombroso. Quer dizer, eu tenho que entregar a mesma potência, né? Eu tenho que entregar a mesma potência. Só que agora, quando eu entrego a mesma potência, isso aqui é hipotenusa, tá? Agora, quando eu entrego a mesma potência, a parte de perda por efeito térmico, por efeito Joule, ela é menor na alternada do que na contínua. Tá? Então, eu posso ter fios menores. Posso ter comprimentos de fios maiores. Tá? Fios com seção menor, né? Com fios menores no sentido da seção. Tá? E com comprimentos maiores. E posso levar energia mais distante. Agora, qual é o prejuízo disso? O prejuízo disso é que a corrente alternada, se eu colocar aqui no meu músculo agora, aqui, ó, se eu colocar no meu músculo aqui um 110 aí da tomada, meu músculo vai contrair 60 vezes por segundo, que é a frequência que esse campo varia para cima e para baixo, essa corrente. Tá? Então, tem hora que ela está no sentido, tem hora que está no outro, tem hora que está no sentido. Então, tem hora que ela é forte, tem hora que ela solta, tem hora que ela é forte. Isso aqui vai contrair 60 vezes. Se o músculo contrair 60 vezes, você imagina quando você está fazendo musculação, você já sente o aquecimento no seu corpo. Imagina isso aqui contraindo 60 vezes. Tá? O músculo aquecer, ser fritado
60 vezes por segundo. Então, a corrente alternada, ela é mais arriscada, mais perigosa que a corrente contínua, tá? Mas as duas são perigosas do mesmo jeito. As duas são perigosas do mesmo jeito. Só que uma, em escala, uma é mais que a outra. Mas nenhuma das duas, vocês não podem levar choque nenhuma das duas. Certo? E as garantias que a alternada dá é muito maior, mas muito, ela viabiliza muito mais coisa que a gente pode construir e fazer do que a corrente contínua, que eu acho que eu falei para vocês, né? Como é que um transformador consegue baixar a tensão, subir tensão? Isso eu falei na aula complementar. Como é que ele consegue fazer isso? Porque o fluxo elétrico muda, o fluxo, né? O fluxo muda. O fluxo, nós mostramos na aula complementar que é a indutância, né? Que é a característica construtiva dos indutores, né? Vezes a corrente. Se essa corrente alterna, o fluxo alterna. Aí, o que acontece? Você consegue produzir transformadores, motores, pode fazer, eles vão funcionar muito mais fácil do que num de corrente contínua. Eu posso fazer um motor de corrente contínua funcionar? Posso. Eu uso um aparato, né, para fazer essa comutação, para poder ficar variando, né? E essa comutação é justamente são as escovas que você coloca no motor, né, e a propósito, chamam comutadores, que vão fazer o fluxo variar. Porque como a corrente é contínua, o fluxo não iria variar, ia ficar constante, tá? Então, como é que eu faço para esse fluxo variar? Eu tenho que criar, eu faço comutadores, né? Crio comutadores que ficam trocando o positivo pelo negativo, né? Os polos positivos. Tá? Então, é assim que vai funcionar um motor de corrente contínua, por exemplo, né? É uma possibilidade de fazer. Mas toda a viabilidade nossa tecnológica se dá por causa disso. Por isso que eu sou a favor de usina nuclear. Né? Que é perigoso, arriscado, mas corrente alternada também. A gente usa, né? Mas é que quando mata milhões e tal. Tem isso, né? Mas corrente alternada também é que hoje a gente domina, mas quando não dominava, podia matar milhões também. Né? Podia eletrocutar milhares de pessoas numa cidade, né, se não fosse bem dominado, né? Então, a questão é dominar o negócio, né? A gente fala, mas isso aqui é simples, uma usina nuclear é mais perigoso, é complexo. Não, mas isso depende do grau tecnológico, né? Hoje a gente está num grau tecnológico tão forte que, para nós, isso aqui é irrelevante, né? Agora, quando a gente, talvez, né, vocês acham que a gente não esteja ainda muito maduro para a energia nuclear, mas no futuro, quem sabe a gente, né, vai ter o domínio completo disso aí. Tá, pessoal? Então, eu vou fazer terminar essa aula aqui, na aula complementar, tá? E a gente... e aí eu posso tentar postar antes da próxima aula, mas também não vou fazer igual eu fiz na vez passada. E eu vou deixar lá no YouTube com aquele esquema. Ele vai estrear lá e vocês vão ter que dar o ok para saber se estão assistindo ou não. Tá bom? Alguma pergunta aí? Vou sentar aqui. Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Duvide. Eu vi que eu tinha visto esse negócio da corrente contínua, ela ter menos efeito no corpo humano. Mas por que o corpo humano ele é mais resistente? Então, exatamente, porque vamos pegar aqui o nosso sistema fisiológico, né? Nós temos fluidos corpóreos aqui no nosso corpo, né? Temos fluidos corpóreos. E esses fluidos são eletrolíticos, significa que eles têm cargas positivas e negativas, né? Eles têm ânions e cátions ali, né? Soluções salínicas, tal, né? Então, o que acontece quando eu coloco um campo elétrico numa solução eletrolítica? As cargas positivas e negativas, elas vão ter um fluxo para um lado e para o outro, de acordo com o campo, né? Porque o campo vai atrair as cargas positivas para o lado positivo, para o lado negativo, e as cargas negativas para o lado positivo. Né? Então, vai ter essa mudança da parte né, dos líquidos corpóreos. Né? Então, você produz isso, mas só é uma breve polarização, fica polarizado naquele momento, tá? Com a corrente contínua. Então, você fica polarizado naquele momento, sofrendo a ação do campo elétrico. Agora, quando é alternada,
essa polarização dessa solução eletrolítica que tem no nosso organismo vai sempre ir para um lado e para o outro, tá? E essas cargas indo para um lado e para o outro vão produzir aquecimento igual acontece num condutor, né? Vai aquecer o corpo humano. Então, a pessoa é fritada, né? Ela é fritada com o campo variando para cima e para baixo. No contínuo, não, ela polariza e fica polarizada. Não vai ter mais aquecimento nem nada, porque não está tendo essa mudança do campo elétrico, tá? Então, por isso que a corrente alternada, ela é mais perigosa do que a contínua. Embora a contínua também pode, por exemplo, se eu colocar um fio de corrente contínua no coração, ele vai contrair o coração e vai ficar contraído. Aí eu posso ter uma parada cardíaca com corrente contínua, porque o músculo fica contraído e fica parado ali, né? Por causa do campo elétrico ali da corrente contínua, né? Se for corrente alternada, aí é para estourar, né? Aí estoura mesmo, é para queimar. A corrente alternada sempre vai estar fazendo os músculos vibrarem a 60 vezes por segundo. Imagina, 60 vezes por segundo o músculo contrair. Você não consegue contrair, vamos dizer, um músculo, né? Você não consegue contrair 2 vezes, sei lá, 2 vezes por segundo, né? A velocidade do nosso reflexo é 10 milissegundos, né? Os reflexos mais rápidos são 10 milissegundos. E 60 Hz, né? Vai dar 1 sobre 60 segundos, né? 1 sobre 60 segundos. Então, você vê, é 6 vezes mais rápido, do que o seu reflexo, né? Possível. Então, é por isso que a alternada, ela vai produzir efeitos mais devastadores do que a corrente contínua, justamente por causa da nossa fisiologia, tá? Porque nós temos os nossos fluidos são eletrolíticos, ou seja, eles têm cargas positivas e negativas dissociadas aí no meio, tá? Então, não sei se deu para responder. Tá ótimo. Deu para. É isso? Ficou bom, ficou bom. Não bote o dedo na tomada, hein? Não bote o dedo, né? Mas deixa... Ó, quando você estiver lá na obra, sempre vai ter um peão, tá? Não banca o peão, deixa o peão trabalhar. O peão que gosta de pôr o dedo na obra e tal, né? Então, não invente querer, né? Dar uma de bonzão lá na obra, lá, eu levo choque, não tem nada não, né? Eu trabalhei muito tempo com criogenia, e eu tinha o maior medo de mexer com nitrogênio, né? Eu via na televisão que você bota uma flor dentro do vaso de nitrogênio, quando cai, quebra igual vidro, né? Aí, rapaz, tinha um menino lá que fazia a liquefação do nitrogênio, né? Aí eu ficava com medo na hora que eu ia pegar o nitrogênio ali, maior cagaço assim. Ele falou, isso não tem problema não. Aí metia a mão lá dentro do balde e fazia assim, tchá, 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 aqui, ó, não tem nada, tchá, tchá. Eu falei, gente do céu, né? Você vê, então, é a questão de, né, tem pessoas que dominam a coisa, então, deixa elas, tá? Não inventa querer dar uma de não e tal. Uma hora pode dar ruim, tá? Pessoal, então tá bom. Quem mais? Se alguém tem mais alguma pergunta, não? Tudo certo? Ixi, tem alguém querendo participar agora, cara. O que eu falo, hein? Eu já vou falar boa noite. Vou falar boa noite, então tá bom? Pessoal, então tá. Para quem tá ouvindo agora aí, a gente vai complementar a segunda parte, né, no vídeo, a parte, tá? Vamos cobrar ali quem está assistindo. Vamos fazer um mecanismo para fazer essa aferição aí. E aí a gente se vê de novo, né, ao vivo, na próxima quarta, tá bom? Logo vocês vão pôr mão na massa, fazer, né, o que vocês querem fazer com os projetos, né? Mas tem que saber, né? Tem que saber os princípios, né? Antes de começar a jogar bola igual o Pelé, né? Primeiro, você já é craque, né? Mas você tem que saber os princípios, tá? Então, vamos devagar aí, mas não vamos chegar lá, tá? Então, pessoal, boa noite para vocês. E aí a gente se vê na quarta-feira, tá bom? Falou, professor. Até quarta-feira. Falou, professor. Falou, professor. Falou, abração para vocês. Falou, professor. Boa noite. Boa noite. Valeu.
ver.